Bom dia, pessoal. A aula de hoje vai falar sobre a origem das espécies, certo? E para explicar a origem dessas espécies, a gente vai tomar como base o criacionismo e o evolucionismo. Mas antes de entrar nesse conceito, a gente vai falar aí da primeira teoria defendida pelos cientistas, né? Que é a teoria do Big Bang, segundo o qual os cientistas afirmam que o universo ele teria surgido após uma grande explosão cósmica entre 4,5 e 5 bilhões de anos. E esse termo explosão cósmica, ele retrata, refere-se a uma liberação de energia, né? Criando assim o espaço e o tempo e todos os elementos químicos presentes no universo. Então, ao expandir-se, o universo também resfriou, né? Passando assim da cor amarela, da cor violeta para amarela, depois laranja e vermelha, né? E cerca de 1 milhão de anos após essa liberação de energia, essa explosão inicial, a matéria e a radiação luminosa elas foram se separando e o universo se tornou transparente. Com isso, com a união dos elétrons, prótons, os elementos químicos presentes aqui, a luz pode caminhar livremente, né? Assim, cerca de 1 bilhão de anos depois do início do Big Bang, os elementos químicos começaram a se unir, dando origem às galáxias, né? Então, essa é a explicação sistemática, né, da origem do universo, conforme a teoria do Big Bang. E ela é aceita pela maioria dos cientistas. Entretanto, há uma contestação para alguns pesquisadores, né? E aí vai entrar em conflito os pensamentos do criacionismo e do evolucionismo, né? Então, o criacionismo, como o próprio nome já diz, né, criar, ela se baseia nos livros sagrados das religiões monoteístas. Então, para quem não se lembra o que é monoteísmo, é a crença em um único Deus, né? Então, ela defende que a vida e o universo, ou seja, tudo que há no universo, foram criados por um ser sobrenatural, né? Um Deus, certo? Então, o criacionismo defende que Deus criou a Terra e o universo em geral. Já o evolucionismo ela afirma que a vida na Terra ela surgiu de um ancestral comum universal, né? Há cerca aí de 3,8 bilhões de anos. Então é uma teoria científica, certo? No qual não acredita na criação de Deus e sim que o universo ele foi se formando após a teoria do Big Bang, né? A teoria mais aceita pelos cientistas. Com isso vai dar início também à seleção natural, né? Formulada também por um teórico bastante conhecido, Charles Darwin, né? No qual a seleção natural nada mais é do que um mecanismo evolutivo, certo? Então as espécies elas foram se evoluindo, no qual se baseia na sobrevivência e reprodução diferencial de indivíduos de uma população. Então costumamos dizer que a seleção natural ela seleciona os organismos mais aptos, ou seja, mais adaptados a viver em um determinado ambiente. Então, ou o organismo ele vai se adaptar àquele ambiente, ou posteriormente ele não vai sobreviver. Então, seleção natural ela escolhe os organismos, né, as espécies mais aptas para sobreviver. E para explicar como funciona essa seleção natural, né? Então, segundo a seleção natural, existe assim uma luta constante pela sobrevivência e apenas os organismos mais adaptados eles são selecionados, né? Então, por exemplo, se a gente trouxer um pinguim, né, que é de clima frio, bastante frio, para viver aqui no sertão, nessa temperatura alta, no calor, consequentemente ele não vai conseguir sobreviver, certo? Por quê? Porque ele não vai se adaptar ao nosso ambiente, certo? Então, a natureza ela não, ou ele, aliás, ele não vai se adaptar, consequentemente poderá morrer, né? E para defender também existe para defender essas teorias, baseado nessas teorias,
Outro filósofo também, outro teórico bastante conhecido, né, Lamarck, ele defende duas teorias, né? A teoria da lei do uso e desuso e da herança, a lei da herança dos caracteres adquiridos, certo? Então, o que é que Lamarck defende com a lei do uso e desuso, né? Como o próprio nome já diz, quanto mais um organismo, ou um ser, ou uma espécie usar determinado órgão, esse órgão ele vai se desenvolver. Quanto menos usar, ele menos vai se desenvolver, atrofiará, a ponto até de chegar a desaparecer, certo? Então, lei do uso e desuso. Quanto mais você usa um órgão, mais ele desenvolve. Quanto menos você usa um órgão, mais ele tende a atrofiar ou até mesmo desaparecer, né? E para explicar isso aí, a lei do uso e desuso, ele utiliza um exemplo bastante específico, né? Que é o pescoço da girafa, né? Segundo ele, as girafas no início tinham um pescoço curto, né? Entretanto, elas tinham que se alimentar e buscavam se alimentar das folhas altas das árvores, né? Com isso, elas tinham que esticar bastante o pescoço. E diante desse esforço constante para conseguir se alimentar, o pescoço dela foi aumentando de tamanho progressivo. Claro que isso não é de uma hora para outra, certo? Vai passando de geração para geração, até apresentar-se assim um pescoço maior. Portanto, que usou e levou ao aumento do pescoço. Outra lei defendida por Lamarck é a lei da herança dos caracteres adquiridos, né? No qual ele afirma que um caractere adquirido ao longo de sua vida, da vida de um ser, né, resultante lá da lei do uso e desuso, seria transmitido para a geração seguinte. Então, a girafa, por exemplo, ela utilizou o esforço para conseguir aumentar seu pescoço, né, para assim, se alimentar de folhas mais altas, e ela passou essa característica para os seus ancestrais, né, para os seus filhos, e assim para as suas gerações futuras, seus descendentes, aliás, né? Então, a herança dos caracteres adquiridos, todos os descendentes iriam adquirir as características de seus pais, né? Então, os pais possuíam uma certa característica que passaria de geração em geração. Então, esse foi um breve resumo do conteúdo abordado. Espero que dê para tirar suas dúvidas, as dúvidas de vocês, e vamos às questões, né? Até mais, pessoal.